Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia frio em São Paulo, bem frio. Eu tô de Corinthians, segundo meu marido. Bom dia, Renata. Bom dia, querida. Tá muito frio aqui, e aí? Também tá frio? Como é que tá aí? Como é que tá seu dia? Como é que tá aí? Me conta. Também tá frio, né? E eu não me... Bom dia, Fernanda. Daqui a pouco a gente vai se falar. Aqui tá frio em São Paulo. O sol tá querendo sair, mas não tá saindo. E eu tô... Não peguei um outro agasalho, agora não dá tempo de subir. Então, ok, vamos lá, vamos começar. Hoje é o 127º dia, 127 dias aqui juntas, lendo o livro de Eclesiastes, aprendendo com o rei Salomão. Já passamos da metade, estamos no capítulo 7 de 12, olha só. E o verso de hoje é o verso 6 do capítulo 7. Então, bom dia, minha gente. Vamos lá, né? O que diz o Salomão no verso 6? Ele fala assim: porque o riso do tolo... Enrolei a língua, vou começar de novo. Porque o riso do tolo é como crepitar dos espinhos debaixo da panela. Também isso é vaidade. O riso do tolo. Não. Parece um verso simples, né? Bom dia, que tá me mandando coraçãozinho, foguinho, obrigada. Vamos lá. Então, parece um verso simples, é até engraçado, né? Mas ele é provocador, ele é profundo, esse verso. Então, o que Salomão está falando aqui? Ele está falando do riso fácil, aquele barulho que engana, que distrai, que parece alegria, mas só está estalando por fora, mas por dentro ele está seco. Né? Nem sempre o riso é uma expressão de alegria, né? É isso que ele está falando. Tem um riso que a gente usa para não encarar a verdade, né? Quem nunca, né? Então, hoje vamos caminhar com calma por essa fronteira entre o riso que liberta e o riso que nos anestesia. Né? Então, vou reler o verso para quem entrou depois. Porque o riso do tolo é como o crepitar dos espinhos debaixo da panela. Também isso é vaidade. Então, sistemicamente, vamos olhar para isso quando usamos o riso como defesa. Deixa eu acender a luz, que está escuro. Melhorou? Estou de coberta aqui, está frio. Eu moro no meio do mato, aqui está muito frio. Então, quando o riso vira uma defesa nossa. Então, o Hellinger, ele diz nos livros dele que muitas pessoas riem, elas riem para não entrar em contato com o sentimento. Incrível a quantidade a criatividade humana para não entrar em contato com o sofrimento, né? Então, é um riso barulhento, ri alto. Eu tenho um amigo que ele ri, a gente se assusta com o tamanho da risada dele. De repente, do nada, uma coisinha que você só abriria um sorriso e ele... Uma coisa, né? Do que ele está escondendo aqui, né? O riso barulhento, diz o Hellinger, muitas vezes é uma barreira contra uma dor profunda. Né? Tem muita gente que usa o humor em reuniões, em festa, em consulta. Eu gosto muito de humor também, né? Mas quando é uma coisa exagerada, o que ele está falando é do exagero, né? Às vezes é uma proteção para alguma coisa que a pessoa não quer olhar, a pessoa não quer sentir, né? O Hellinger dizia que quando a dor não foi chorada, o riso se torna uma máscara. Ele falava isso. No fundo,
o riso dos espinhos, que fala Salomão, é um movimento para fora, quando o movimento devia ser para dentro. Vamos olhar para essa dor, né? Não, ele ri porque o movimento é para fora. É isso que o Salomão está falando, né? Uma vez eu tive uma moça num grupo de constelações. Algumas vezes ela veio, que toda vez que a gente falava de mãe, eu colocava a representante da mãe, ela tinha crise de riso. Toda vez, né? E uma vez eu perguntei para ela, o que acontece com a sua mãe? Ah, minha mãe é muito depressiva. Né? Então, eu entendi, né? Para ela não se afogar no vazio da depressão da mãe, ela arrumou um jeito de um riso nervoso para conseguir sobreviver à dor da mãe, né? Mas aí eu ensinei para ela que a dor da mãe era a dor da mãe, não era a dor dela. Que ela podia fazer diferente, né? A dor da mãe era a dor da mãe. E ela podia escolher uma vida diferente, né? Ela foi acalmando, né? E ela pôde ficar presente, porque ela não conseguia ficar presente também, né? Espero que ela volte para os grupos, faz tempo que eu não a vejo. Então, é como se a frase do Salomão seria: quando você ri para fugir de você mesmo, isso não te alimenta, é um riso que só estala, né? E a ideia é, vamos olhar para isso, como no caso dessa minha paciente que tinha o problema da mãe depressiva, né? Ela olhou, liberou, foi muito bom. Fui buscar os filósofos, aí busquei filósofos que a gente ainda não trabalhou aqui e que são muito, muito interessantes. Um é o Søren Kierkegaard, ele é dinamarquês, ele é o pai do existencialismo. Ele escreveu sobre angústia, sobre fé, sobre auto-engano, né? Tem um livro dele que chama-se O Desespero Humano. E ele diz assim: o riso pode ser a maior das dissimulações. Então, muitas pessoas se escondem atrás do riso, né? Então, para Kierkegaard, existe um riso que evita o contato com a própria alma. Um riso que estala, mas não aquece, ele estala, é um fogo, né? Não traz fogo. São os espinhos do verso do Salomão. E tem um muito querido que eu amo, que é o Mullah Nasruddin, é um personagem sufi medieval, e ele ensina através da paródia. Ele é muito bom. Tem uma história dele que eu gosto muito, não tem nada a ver com riso, mas é que eu lembrei dela agora. Eu vou contar do riso primeiro, depois eu vou contar a história, né? Ele era um mestre sábio, ele é da mística do sufismo, né? Então, como ele é muito irônico, como ele sempre mostra o lado da dor da vida, mas de uma forma divertida, ele mostra que nem todo riso é fuga, que alguns risos são iluminação, né? E aí eu tenho essa história aqui, né? Perguntaram para ele: Nasruddin, por que você ri tanto, né? Então ele falou: para não esquecer que tem risos que libertam e risos que aprisionam. Mas a história do Nasruddin que eu queria contar é assim. Uma vez o Nasruddin estava embaixo de um poste de luz, procurando ali, dando voltas e procurando no chão, procurando. Aí chegou um aluno dele e falou: mestre, o que aconteceu? O que você está procurando? Ele falou assim: não, estou procurando a chave da minha casa. Aí, eu não estou encontrando a chave da minha casa. Ele falou: mas você perdeu a sua chave aqui? Não. Mas se você não perdeu aqui, por que você está procurando aqui? Ué, porque aqui tem luz. Lógica de Nasruddin. Vocês vão pensar o que ele está falando, né? Então, o que o Salomão está nos falando aqui é desse riso que nos aprisiona, né?
um riso que impede o encontro da gente com a gente mesmo. Bom dia quem entrou depois. Bom dia, Adri. E também trouxe os escritores. Eu trouxe o Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que é um dos livros mais conhecidos dele. Não sei se é o mais famoso, mas é um dos mais conhecidos. E ele ganhou o prêmio Nobel, ele é português, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, né? No romance Ensaio sobre a Cegueira, teve o filme também, que até foi filmado uma parte aqui em São Paulo, no Minhocão, olha só. Vale ver, mas não vou falar do filme hoje, vou falar do livro, né? Onde todo mundo tem uma cegueira branca, fica toda a cidade sem enxergar, né? O que eles estão... A parábola é que ninguém quer olhar para si mesmo, né? Então, os personagens, eles são sarcásticos, eles são irônicos, tem aquele riso nervoso, porque eles estão no meio do caos, tá? Imagina, desesperador. Seria esse o estalar dos espinhos que o Salomão está falando. Muito barulho e pouca transformação, né? E aí tem um escritor uruguaio, chama-se Eduardo Galeano. Se vocês não leram ainda, ele é de uma doçura, uma candura, um acolhimento. Ele tem um olhar tão amoroso para as coisas que preenche a alma, vale a pena. O livro que eu estou usando hoje para nós aqui é o livro dos abraços, chama-se o livro dos abraços. E aí ele tem um capítulo, quando achei o capítulo fiquei super contente, chamado Função do Riso. Salomão, eu falei, deixa eu procurar o que eu tenho do riso. Achei o Galeano, que é maravilhoso. Ele diz assim: há risos que fogem e há risos que libertam. Então ele descreve pessoas que riem para não chorar. Quantas vezes? Ele está rindo para não chorar. Não é uma frase comum? Riem para não lembrar, riem para não sentir. É um riso que nos protege, né, da dor, mas não sustenta. É o fogo rápido dos espinhos que não dá para cozinhar comida nenhuma, porque ele apaga rápido, né? E aí, para os filmes, eu achei um filme também delicioso. Quem não viu, veja. Aliás, eu vou fazer uma lista de todos os filmes que eu já recomendei, que são os filmes que eu já vi, claro. E que de repente vocês vão maratonar esses filmes, que são muito inspiradores. O filme de hoje é A Festa de Babette. Quem já viu? E aí, vocês já viram A Festa de Babette? O diretor é dinamarquês, imagina. Hoje eu estou reclamando do frio aqui, imagina na Dinamarca. Então, eu vou contar para vocês a história para quem nunca viu o filme. Então, é uma aldeia, imagina, cabeça de Dinamarca é tudo escuro, né? Tudo lúgubre. Então, é uma aldeia fria e eles são puritanos. Puritanos é uma religião. Então, é uma aldeia muito fria. Os habitantes são todos da religião puritana, na Dinamarca. Duas irmãs vivem uma vida religiosa. Elas são religiosas, são puritanas, são religiosas, elas são contidas, cheias de regras, não tem alegria quase nenhuma. Elas são todas contidas, toda a Dinamarca é toda escurinha. Um dia chega a Babette, uma francesa, já tá francesa assim, é o sol e a luz e a escuridão, né? Ela tá fugindo da guerra na França e chega na Dinamarca, né? Então ela fica trabalhando para essas duas irmãs como uma cozinheira humilde. Trabalha lá dentro dessa coisa fechada que não pode se expressar, né? Oi filho, bom dia Frederico, bom dia meu filho. Ai que delícia, filhos, quando o filho entra é sempre uma alegria, né? Então, um dia a Babette ganha na loteria, né? Ganha uma fortuna na loteria. E aí, coração generoso, em vez dela usar o dinheiro para ela mesma, ela decide oferecer um banquete para a aldeia, porque ela estava trabalhando para aquelas duas irmãs, só podia fazer o que elas mandavam, né? A comidinha delas, do jeito delas, dinamarquês de cozinhar. E ela era francesa, cheia de sabores, de
condimentos, e tudo colorido, tudo o contrário, né? Então ela decide, com o dinheiro da loteria, oferecer um banquete para toda a aldeia, que era todo mundo. Então ela oferece um banquete para toda a aldeia. Um banquete cheio de aromas, colorido, música, né? Ela oferece isso para a aldeia. Então, a aldeia que está acostumada com austeridade, com repressão, com dureza, tem medo. No primeiro momento, eles têm medo. Tem medo do prazer, de sentir prazer. Eles têm medo do sabor da comida. Ah, não vou gostar. Medo de ficar alegre, né? Eles têm medo de uma alegria profunda. Mas a Babette não está oferecendo só alimentos. Ela oferece graça, né? Ela oferece generosidade. E aí, o que acontece durante o jantar? Aquelas rugas vão se suavizando, as pessoas vão suavizando, os conflitos entre as pessoas vão se dissolvendo, pessoas ressentidas que não se falavam, né, de repente se reencontram com um sorriso, com um brinde, e aí vira um grande encontro, né? E é um encontro no silêncio, só no prazer de comer, de degustar, de estar ali todo mundo junto, né? Então, pela primeira vez, a aldeia experimenta o riso verdadeiro, o riso que vem da alma, não o riso vazio que está escondendo alguma dor, né? Então, qual é a mensagem do filme? Não é maravilhosa, né? Que a alegria autêntica, ela é silenciosa, ela é nutritiva e ela é profunda. A gente precisa de alegria para nos nutrir, né? A Renata está dizendo que vai ser legal fazer uma lista de filmes. No final, eu vou fazer, né? Posso fazer no final de cada capítulo, os filmes daquele capítulo que eu fui falando, né? Em cada verso eu faço um filme. Vamos ver, é uma ideia. Vou fazer, Renata, né? Então, o que o Salomão está dizendo assim, que o riso barulhento, aquele riso alto, escandaloso, pode ser na realidade uma defesa da pessoa, né? Porque o riso protege da dor, né? Às vezes a pessoa ri muito porque não teve possibilidade de fazer um luto, alguém que não pode ser lembrado ou não pôde ser lembrado, né? Tem medo, a pessoa tem medo de sentir e daí ela ri, né? Escondendo uma vergonha de alguma coisa. Às vezes o humor é também uma herança. Precisa ver de onde vem esse riso, né? Às vezes a pessoa ri para não desmoronar também, né? É isso. E aí vamos para as nossas perguntas de hoje. Será que eu uso em algum momento o riso como defesa? Eu me fiz essa pergunta. Não que eu tenha consciência, mas eu conheço gente que usa. Já vi isso acontecer, como o caso da moça lá no grupo de constelações, né? Então, quando uma pessoa está rindo, o que ela está evitando sentir? O que essa pessoa... esse humor alto, ele aproxima ou ele afasta das pessoas? Será que tem um silêncio que eu não quero? Né? É muito difícil, né, você aguentar um silêncio. Você fica num lugar, todo mundo em silêncio. Sempre alguém não aguenta, começa a falar qualquer coisa, contanto que não fique em silêncio, né? Então é isso. Vamos escolher o riso que aquece, não o riso que foge. Essa é a minha proposta para hoje. Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Vamos inspirar, soltar o ar, fecha os olhos. Com esse frio, imagina que você está diante de uma fogueira bem quentinha. De um lado da fogueira tem uns espinhos secos que estalam, fazem barulho, né? Não sei se vocês já viram uma fogueira. O que estala são sempre os espinhos secos, né? Mas eles são inúteis, eles não alimentam a fogueira, né? É isso que eles queimam, estalam e somem, né? Do outro lado
tem um tronco grosso, uma lenha grossa, que está ali fazendo fogo em silêncio. Então você coloca esse tronco no fogo, com muito cuidado. Demora para pegar. Quem está na festa de São João já viu isso acontecer. Demora o tronco para pegar, mas quando o fogo pega naquele tronco, ele realmente aquece, né? Ele traz calor. E agora convido para você colocar diante de você uma memória. Algo que você não queria sentir. Olha para essa memória com ternura. Olha para ela e diz assim: eu te reconheço. Eu te reconheço. Sente a chama interna mudar? Menos barulho, mais calor. Respira, repete comigo. Eu acolho o silêncio. Eu acolho o silêncio. Eu acolho a alegria que permanece. Eu acolho a alegria que permanece. Então, Salomão não está condenando o riso. Presta atenção. Ele só condena aquele riso que nos rouba de nós mesmos. Aquele riso alienado, né? Um riso que nos protege. Um riso que nos anestesia. O riso que impede o encontro, né? Afasta. Que nem eu falei, esse meu amigo, quando ele ri alto, a gente assusta, a gente fala, não tem nada a ver esse riso dele, né? Então, hoje, vamos escolher um riso que nos nutra, né? Que nos toca, que nos aqueça. Um riso com alma. É isso minha proposta para hoje. Vamos escolher um riso que nos nutra, né? Que nos aqueça. Um riso com alma. Até amanhã. Verso 7 amanhã. Vamos nos nutrir com um riso bom nesse friozinho aqui de São Paulo. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã.